Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Tá. Paulo Sérgio Martins, delegado, por favor, registre a presença. Bom. Com 19 senhores vereadores presentes e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Rafael Turrini Purgato, que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Matéria apresentada. Projeto de lei número 11.647/2014. Vereador José Dias. Altera a Lei 7.474/2010, que veda queimadas nas áreas que especifica para incluir zona rural e prever sanção aos infratores. Projeto de Lei número 11.648/2014. Vereador Antônio de Pádua Pacheco. Doutor Pacheco, institui o Banco de Óculos e prevê campanha correlata. Projeto de Lei 11.649/2014. Vereador Valdeci Vilar Mateus. Regula o comércio de materiais metálicos recicláveis e revoga a Lei 7.057 de 2008 correlata. Projeto de Lei número 11.650/2014. Vereador Pastor Dirley Gonçalves. Institui, na rede municipal de ensino, campanha de conscientização sobre os malefícios do vandalismo contra os bens públicos e privados. Veto número 31/2014, de autoria do senhor prefeito municipal. Veto total ao projeto de lei número 11.371, do vereador Dirley Gonçalves, que cria o serviço Disque Idoso. Veto número 32/2014. Veto total, projeto de lei número 11.273, vereador Marcelo Gastaldo, que regula a manutenção e segurança dos brinquedos de diversão instalados em parques privados, bufês infantis privados e estabelecimentos similares privados. Projeto de lei número 11.641/2014. Vereador Dr. Pacheco, prevê nos ônibus do Serviço Público de Transporte Coletivo, reserva de todos os assentos para uso preferencial pelas pessoas que especifica. Parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de lei número 11.642/2014. Vereador Dr. Pacheco, regula o uso de skate e demais equipamentos similares. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 11.645/2014. Vereador Dr. Pacheco, limita tempo de retenção por hospitais e estabelecimentos de saúde de quaisquer equipamentos dos serviços móveis de atendimento de urgência ou emergência. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação. Moção número 137/2014. Vereador Gerson Sartori. Apoio para que seja incluído na ordem do dia e posteriormente seja aprovado pelos deputados federais, projeto de lei número 4.434/2008, de autoria do senador Paulo Paim, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pelo regime geral de previdência social e o índice de correção previdenciária. Ofício Gabinete do Prefeito 436/2014, encaminhando mensagem aditiva modificativa ao projeto de lei número 11.643 do Prefeito Municipal, que autoriza recebimento pela Fundação Municipal de Ação Social FUMAS, mediante doação com encargo, de área de propriedade da DAI S.A. Água e Esgoto, situada no conjunto habitacional Parque dos Engás e da providências correlatas. É essa matéria apresentada, senhor presidente. A lista dos requerimentos de alçada do plenário já foi distribuída aos senhores vereadores. As listas dos requerimentos de alçada da presidência, das indicações e das correspondências recebidas acham-se à disposição dos senhores vereadores por meio eletrônico.
Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Marcelo, Tico. Com 19 senhores vereadores presentes, havendo número regimental, vamos dar início à ordem do dia. Nós estamos recebendo aqui os representantes da primeira semana da diversidade sexual de Jundiaí região, que está fazendo um convite para o dia 8 a 14 de setembro. A Comissão da Parada do Orgulho LGBT de Jundiaí região tem a honra de convidar para a cerimônia de abertura da primeira semana da diversidade sexual de Jundiaí, dia 8 de setembro de 2014, segunda-feira, das 19 às 22, no Teatro Politeama, Rua Barão de Jundiaí, 160, Centro Jundiaí, São Paulo. Então fica aqui registrado o convite da Comissão da Parada do Orgulho LGBT de Jundiaí e região. Valeu, Rose. Valeu. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Valdeci. Eu dedico a sessão de hoje, peço a dedicação da sessão de hoje, à irmã Nércia Ramos. Chamo de irmã, que é da nossa comunidade evangélica Assembleia de Deus. Essa senhora, essa nossa irmã, ela é mãe do nosso vereador Val Freitas. Então ela faleceu no dia de ontem à noite, será velada no velório central nessa noite. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Está acatada a questão de ordem do vereador Valdeci, bem como toda a solidariedade dessa casa ao vereador Val, né? Uma vez vereador, sempre vereador. Tive a honra de ser vereador com ele aqui. Leve o nosso abraço, o nosso carinho num momento difícil como esse. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Pedi também com vossa vênia e dos demais vereadores para dedicar a sessão de hoje ao sogro da minha escrivã Verônica Páscoa, ao senhor Manuel Teixeira Páscoa Filho, que veio a falecer em quinta-feira passada. Acatada a questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Márcio Pentecostes de Souza, cabeleireiro. Eu fiz umas visitas na ATEAL há um tempo desse atrás e ontem minha assessora esteve lá novamente. E eles estão passando por algumas dificuldades lá na ATEAL e nós, vereadores, sempre queremos ajudar, né? E às vezes a gente quer arrumar uma forma de arrumar uma emenda parlamentar, alguma coisa. E a ATEAL agora está lançando aí um sorteio de um carro, um bingo, uma cartelinha de bingo aqui, e pediu a força de todos os vereadores aí para estar comprando aí, para ajudar. Então, amanhã, eu vou pedir ao assessor para passar em cada gabinete de cada vereador, que eu tenho certeza que vai nos ajudar aí, e convidar cada vereador para visitar a TEAL também, para ver a dificuldade que a gente pode estar ajudando lá. Então, vai ser um carro zero aí, que vai ser sorteado no dia 17 de 12 de 2014. Então, nós pedimos a compreensão de todos os vereadores aí e a ajuda de cada um. Obrigado, vereador Márcio. Com certeza, o dia que a ATEAL pôr lá os pula-pula, brinquedinho para nós ir lá também, a gente vai visitar com o máximo prazer. Parece que até resolveram já o problema lá, o pessoal que foi lá esses dias. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Martinelli. Só quero registrar na casa a presença do sempre vereador Celso Arantes. Está aí o vereador Celso Luiz Arantes, sempre melhor que antes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Dias. Senhor presidente, eu quero aqui Pois não. anunciar a uma pessoa, uma família que está acompanhando, até mandou um abraço para Vossa Excelência, né? Que é o senhor Tarciso Feite Mota e sua esposa Aparecida Magalhães Mota, da Avenida Alexandre Milani, 510, bairro do Caxambu. Mandou um abraço para Vossa Excelência. A gente fica Muito feliz. obrigado, vereador Zé Dias. Um abraço ao casal também. Parabéns, viu? Parabéns, presidente. Muito obrigado, vereador Zé Dias. O pessoal do Caxambu que está feliz. Unidade Básica de Saúde. Exatamente. Também aqui deixar nossa solidariedade com o vereador Gustavo Martinelli,
que também a sua avó também nos deixou, a dona Maria, né, a avó do vereador. Fica aqui nosso sentimento, nossa solidariedade. Sabe o quanto é difícil perder uma pessoa querida. Nosso abraço, acredito, de todos os vereadores, vereador. Tendo a ata da 71ª sessão ordinária realizada em 26 de agosto de 2014, permanecido à disposição dos senhores vereadores pelo período regimental e não havendo impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Item único e englobado, projetos de decreto legislativo do número 1573 a 1614 em votação. Vocês fizeram a reforma no regimento? Oi. Com 19 vereadores, estão aprovados os projetos de decreto legislativo, que agora serão informados pelo nosso primeiro secretário, vereador Rafael Purgato. Pode, né? Projeto de decreto legislativo número 1573/2014, vereador Leandro Palmarini, concede ao Dr. José Renato Nalini a Ordem do Mérito Municipal. Projeto de decreto legislativo número 1574/2014, vereador Leandro Palmarini, concede ao Dr. Gustavo Húngaro o título de cidadão jundiaense. Projeto de decreto legislativo número 1575/2014, vereador Gerson Sartori, concede ao senhor André Vaz o título de cidadão jundiaense. Projeto de decreto legislativo número 1576/2014, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA, concede ao senhor Domingos Bonfim Costa, poeta Bonfim, o título de cidadão jundiaense. Projeto de decreto legislativo número 1577/2014, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA, concede à Associação de Aprendizagem e Atendimento Clínico do Autista de Jundiaí, CAJU, o diploma de reconhecimento. Projeto de decreto legislativo número 1578/2014, vereador Pastor Roberto Conde, concede ao engenheiro Vicente Albiac Esteve o título de cidadão jundiaense. Projeto de decreto legislativo número 1579/2014, vereador Paulo Sérgio Martins, concede ao senhor Luiz Alessandro Baggio o título de cidadão jundiaense. Projeto de decreto legislativo número 1580/2014, vereador Pastor Roberto Conde, concede ao Colégio Tablô Cursos Técnicos o diploma de reconhecimento. Projeto de decreto legislativo número 1581/2014, vereador José Dias, concede ao doutor Marco Antônio Ferreira Lopes o título de cidadão jundiaense. Projeto de decreto legislativo número 1582/2014, vereador Rafael Antonucci, concede à professora Andréa Lucimara Sensi o diploma do mérito esportivo. Projeto de decreto legislativo número 1583/2014, vereador Rafael Purgato,
concede à GTS Distribuidora de Produtos Alimentícios Limitada diploma de reconhecimento. Projeto de Decreto Legislativo número 1584/2014. Vereador Márcio Cabeleireiro, concede ao Tenente PM João Aparecido de Moraes o título de cidadão jundiaense. Projeto de Decreto Legislativo número 1585/2014. Vereador Márcio Cabeleireiro, concede ao Padre Joaquim de Souza Filho o título de cidadão jundiaense. Projeto de Decreto Legislativo número 1586/2014. Vereador Rafael Purgato, concede ao jovem Gabriel Valim Silva o diploma professor José Feliciano de Oliveira. Projeto de Decreto Legislativo número 1587/2014. Vereador Rogério Ricardo da Silva, concede ao senhor Edson Alves de Souza o título de cidadão benemérito. Projeto de Decreto Legislativo número 1588/2014. Vereador Rogério Ricardo da Silva, concede ao padre Adilson Amade o diploma de mérito religioso. Projeto de Decreto Legislativo número 1589/2014. Vereador José Dias, concede à Fundação Antônio Antundieta Sintra Gordinha a medalha Petronilha Antunes. O que está acontecendo? Não, tem mais. Projeto de Decreto Legislativo número 1590/2014. Vereador Valdeci Vilar Mateus, concede ao presbítero Walter Souza Salles o título de cidadão jundiaense. Projeto de Decreto Legislativo número 1591/2014. Vereador Dr. Pacheco, concede ao senhor Antônio Oliveira o título de cidadão jundiaense. Projeto de Decreto Legislativo número 1592/2014. Vereador José Adair de Souza, concede ao senhor Nivaldo Pádua Pereira título de cidadão benemérito. Projeto de Decreto Legislativo número 1593/2014. Vereador Celso Luiz Arantes, concede ao grão-mestre Salvador Aparecido Rodrigues o diploma do mérito esportivo. Projeto de Decreto Legislativo número 1594/2014. Vereador Celso Luiz Arantes, concede ao padre Milton Rogério Vicente o diploma do mérito religioso. Tá, presidente. Não, tem mais. Projeto de Decreto Legislativo número 1595/2014. Da mesa diretora, concede ao Clube Jundiaense o diploma Petronilha Antunes. Projeto de Decreto Legislativo número 1596/2014. Vereador Pastor Dirley Gonçalves, concede ao pastor Ademir Guido Júnior o diploma do mérito religioso. Projeto de Decreto Legislativo 1597/2014. De autoria do vereador Pastor Dirley Gonçalves, concede ao apóstolo Edinaldo Nunes da Silva Júnior o título de cidadão jundiaense. Projeto de Decreto Legislativo número 1598/2014. Vereador Rafael Antonucci, concede ao senhor Estélio Antônio de Matos Zecker o título de cidadão jundiaense. Projeto de Decreto Legislativo número 1599/2014. Vereador Valdeci Vilar Mateus, concede ao pastor José Aparecido dos Santos título de cidadão jundiaense. Projeto de Decreto Legislativo número 1600/2014. Vereador Dr. Pacheco, concede ao vereador José Carlos Ferreira Dias o título de cidadão jundiaense. Projeto de Decreto Legislativo número 1601/2014. Vereador José Galvão Braga Campos, Tico, concede ao Dr. Vitor Samadello o título de cidadão jundiaense. Projeto de Decreto Legislativo 1602/2014. Vereador José Galvão Braga Campos, Tico, concede ao senhor Cícero Nascimento o título de cidadão jundiaense. Projeto de Decreto Legislativo número 1603/2014.
vereador Paulo Malerba, concede ao professor Antônio Carlos Lara o título de cidadão jundiaense. Projeto de decreto legislativo número 1604/2014. Vereador Paulo Malerba, concede ao Dr. José Martins Júnior o título de cidadão jundiaense. Projeto de decreto legislativo 1605/2014. Vereador José Adair de Souza, concede ao senhor José Lafayette Dias o título de cidadão jundiaense. Projeto de decreto legislativo número 1606/2014. Vereador Gerson Sartori, concede à turma do Tio Dirdo o diploma Petronilha Antunes. Projeto de decreto legislativo número 1607/2014. Vereador Gustavo Martinelli, concede ao Jornal da Região o diploma do Mérito Jornalístico. Projeto de decreto legislativo número 1608/2014. Vereador Marcelo Gastaldo, concede à senhora Helenir Decanini de Barros o título de cidadão jundiaense. Projeto de decreto legislativo número 1609/2014. Vereador Gustavo Martinelli, concede à senhora Jandira Bueno Assete o título de cidadã jundiaense. Projeto de decreto legislativo número 1610/2014, de autoria do vereador Marcelo Gastaldo, concede ao deputado estadual Antônio Carlos de Campos Machado o título de cidadão jundiaense. Projeto de decreto legislativo número 1611/2014, de autoria da mesa diretora, concede ao senhor Luiz Panzonato o diploma de homenagem póstuma. Projeto de decreto legislativo 1612/2014, vereador Paulo Sérgio Martins, concede à doutora Lígia Capelete Basile Bonito o título de cidadã jundiaense. Projeto de decreto legislativo número 1613/2014, da mesa diretora, concede ao senhor Lázaro Purgato Corvo Campeiro o diploma Cornélio Pires. Projeto de decreto legislativo número 1614/2014, vereadora Marilena Perdiz Negro, concede ao senhor Carlos Alberto da Silva, mestre Cauê, o título de cidadão jundiaense. São esses os projetos de decreto legislativo. Muito obrigado, vereador Purgato. Requerimentos número 288/2014, vereador Zé Carlos Ferreira Dias, e 289/2014, vereador Gustavo Martinelli. Em discussão, com a palavra, vereador Gustavo Martinelli. Pode? Não sei se eu vou, mas se eu for... Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, apresento esse requerimento de informações do Executivo sobre a falta de medicamentos na rede pública de Jundiaí. Considerando as notícias dos munícipes de nossa cidade sobre a frequente e inexplicável falta de medicamentos, cujos argumentos apresentados não conseguem justificar o grave estado em que se encontram esses estoques, considerando a necessidade constante dos munícipes na ingestão desses medicamentos, sejam eles de uso contínuo ou não, considerando que a negativa de fornecimentos desses medicamentos obriga, de forma contumaz, a procura da justiça para o cumprimento do que determina a Constituição Federal, considerando que a aquisição desses medicamentos pela via judicial, tendo em vista o prazo estabelecido pela autoridade judicial para cumprimento do mandado, sempre é adquirido em custos muito elevados, pois existe a dispensa da necessária licitação, considerando
o que foi noticiado sobre a elevação dos valores de compras desses medicamentos, que atualmente atinge o excessivo valor de 15 milhões de reais anuais, considerando ainda a constatação de compras emergenciais sem mandato judicial, e estas, segundo notícias, são efetuadas sem licitação, requeiro à mesa, na forma regimental, as seguintes informações: qual foi o gasto total na compra de medicamentos, por meio de licitações ou sem licitação, discriminando quais foram efetuadas de forma emergencial, sem mandato do judicial. Qual foi o gasto total na compra de medicamentos no ano de 2013, por meio de licitação ou sem licitação, discriminando quais foram efetuadas de forma emergencial, sem mandato judicial. Qual foi o gasto total na compra de medicamentos no primeiro semestre de 2014, por meio de licitação ou sem licitação, discriminando as que foram efetuadas de forma emergencial e sem mandato judicial. Qual foi o valor total gasto na compra de medicamentos no ano de 2012, por força de mandato judicial? Qual foi o gasto total na compra de medicamentos no ano de 2013, por força de mandato judicial? Qual foi o gasto total na compra de medicamentos no primeiro semestre de 2014, por força de mandato judicial? E fornecer a relação dos medicamentos adquiridos por força dos mandatos judiciais, referentes aos anos acima indicados, com os seus respectivos preços unitários. São essas as dúvidas desse vereador. Peço aos nobres vereadores a aprovação desse requerimento. Os munícipes de nossa cidade reclamam da constante falta de medicamentos, não só nas UBSs, mas falta medicamentos também de alto custo. Foram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador Martinelli. Vereadora Marilena Negro. Depois, vereador Zadias. Não sei. Está forte? Senhor presidente, senhores vereadores, eu não vejo problema nenhum fazer questões para o executivo. O que eu acho estranho é fazer uma prestação de contas particular para um vereador. A saúde faz audiência pública trimestral, né, além das metas fiscais, que também é uma oportunidade de perguntar, e o Conselho Municipal se reúne mensalmente. Então, essas exposições estão lá. E o acesso ao portal da transparência, com esse nível de detalhamento, está ali, claro, para quem quiser acessar e acompanhar. Tem lá uma dotaçãozinha específica dos valores que são gastos com empenhados e gastos com mandados de segurança. Então, eu acho assim desnecessário um nível de detalhamento desse. Se fosse uma pergunta mais objetiva para a secretaria, no sentido de requisitar a informação do porquê está atrasando este ou aquele medicamento, isso acho que para o munícipe é interessante. Agora, essa prestação de contas, vamos mobilizar as pessoas no dia da audiência pública, que acontece aqui nesta casa, que eu não vejo o munícipe vir aqui reclamar. Vamos passar essa informação para o munícipe. Olha, tal dia tem audiência pública da saúde, que da minha parte, o que eu tenho feito é pedir para que elas aconteçam também à noite, porque 9 horas da manhã, sinto muito, não vem ninguém. Não vem ninguém. Então... A parte, vereadora Marilena, pois não. Talvez o secretário de saúde pudesse seguir o exemplo dessa casa, que aprovou, porque é deles, é eles que marcam. Exatamente. Até para não falar que é nós. Essa então, sugestão a gente está fazendo. Acho que a gente pode reforçar. Tem total apoio meu para que faça à noite. Pode reforçar. Eu acho que isso nós temos que nos juntar, para que essas informações sejam públicas, não sejam só exclusivas de um vereador, sejam socializadas, porque aqui
Quer dizer, eu não tenho especialista no meu mandato para analisar, fazer comparação de gastos, mas visualmente, nós, vereadores, temos condições de analisar o orçamento e ver o quanto gastou de um ano para o outro. Alguns medicamentos estão faltando? Sim. Quais? Eu tenho ouvido o secretário se pronunciar, dizendo das dificuldades para a aquisição de alguns medicamentos emergenciais, que não há prazo, não há cumprimento no prazo de entrega. Então, realmente está preocupando e eu tenho acompanhado. Eu não aprovarei, não é porque eu não vou aprovar requerimento do plenário, pelo excesso de informações aqui contidas, que não, para o munícipe, eu não vejo o interesse. Eu acho que tem algumas ações aqui que a gente tem que aproveitar, vir à presença do secretário, publicamente, e está vindo questionar, como sempre questionei. Uma parte, Obrigada, vereadora. Senhor presidente. Uma aqui parte, estou manifestando vereadora. o meu voto contrário ao requerimento, em função dessa perspectiva que eu aponto. Mas concordo que a gente tenha que fazer algumas ações para dar visibilidade, saber, entender. Poderíamos ter aproveitado hoje de manhã que o secretário estava aqui, senhor vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gustavo Martinelli. Vereadora Marilena Negro, quem te viu, quem te vê. Por favor, vereador Gustavo, dirigir a questão de ordem. Senhor presidente, vereadora Marilena Negro, quem te viu, quem te vê. Não vai aprovar o requerimento. Eu acredito que o regimento não mudou. O regimento, eu tenho essa ferramenta, vou utilizá-la, posso apresentar o requerimento, e segundo as informações da ex-secretária, agora atual vereadora nesta casa, não estive aqui de manhã porque minha avó faleceu, vereadora. Então, por isso que não estive presente aqui na reunião com o secretário. E se você acha que 15 milhões anuais é pouco dinheiro, então fica a sua opinião contra a minha. Continua em discussão os requerimentos. Em votação. Com a palavra, desculpe. Vereador Zé Dias tinha pedido já. Perdão, vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente aqui nesta noite, uma noite bastante tranquila, eu acredito que nós vamos votarmos tudo o que for necessário aqui nesta noite para a aprovação de todos os projetos que se encontram na casa. Senhor presidente, senhores vereadores, a informação do Executivo sobre o cumprimento da Resolução 414/2010 da ANEEL, que trata sobre a transferência dos ativos imobilizados da CPFL para manutenção da iluminação pública operacional do serviço de respectivos contratos. Conforme já sabida a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, por meio da Resolução 414 de setembro de 2010, determina que a partir de janeiro de 2015, os municípios assumam com exclusividade os serviços de iluminação pública, como manutenção, reatores, lâmpadas e luminárias, cujos serviços, a seus encargos e custos, serão diretamente ou através de contratos de concessão. Também, como se sabe, em Jundiaí, o fornecimento da energia elétrica está e continuará a cargo da concessionária CPFL Piratininga. Do mesmo modo que atualmente a cidade possui algo em torno de 46 mil pontos de iluminação pública, considerando de suma importância o tema em questão de interesse público da coletividade e, por conseguinte, dos colegas vereadores. E, com certeza, senhor presidente, quando será assinado de forma efetiva o contrato com a CPFL Piratininga para a transferência dos serviços de iluminação pública em Jundiaí? De que forma a Prefeitura de Jundiaí pretende implementar e operacionalizar os serviços diretamente por meio de suas equipes de manutenção ligadas à Secretaria de Serviços Públicos ou através da concessão, terceirizando as tarefas? E, para finalizarmos, senhor presidente, como a administração municipal pretende lidar com os custos e encargos dos novos serviços? Será instituída a CIP, cobrança de iluminação pública. Neste caso, a cobrança será repassada de que formas aos contribuintes? A administração prevê com a mudança, redução no valor da taxa de iluminação pública para os consumidores.
De que forma? Qual o investimento previsto pela administração municipal para arcar com os novos serviços, custo de iluminação pública da cidade, senhor presidente? Essas são as palavras do vereador Zé Dias referente ao requerimento de hoje. Muito obrigado, vereador Zé Dias. Questão de ordem, vereadora Marilena. Pedido de destaque do requerimento. Do requerimento 288 do vereador Zé Dias. Em votação, destaque. Quer aprovar o seu. Esse é o voto, Vilma? Em votação, pedido de destaque. Do Zé. Depois fica só o outro. Com 15 votos, está aprovado o destaque. Antes de colocar em votação, só a título de curiosidade, vereador Gustavo, se souber, você me fala, senão, tranquilo. Quanto que gastava nos anos anteriores? Só para mim ter como referência até para... Tá também? De verdade, só para balizar aqui a... Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Marilena. No portal da transparência. Não, depois eu vou dar uma olhada lá. Questão de Não, ordem, só queria presidente. saber se sabia, só para ver. Não sei o valor, mas era menos e não faltava medicamento nas UBS. Tá, joia. Vereador Gustavo. Está aqui. Em votação, o requerimento do vereador Zé Dias, requerimento 288. Seu voto? Com 13 votos, aprovado o requerimento do vereador Zé Dias. Em votação, o requerimento 289 do vereador Gustavo Martinelli. Então já deu. Tá. Com 14 votos pela aprovação, 1 pela rejeição, está aprovado o requerimento. Justificativa de voto, Paulo Sérgio. Justificativa do voto. Tem? Não tem? Tem. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. É que eu tinha pedido a palavra, acho que Vossa Excelência não percebeu. Só para justificar que votamos sim, graças a Deus, todos votaram sim. Sabemos que existe já a explicação no site, na transparência, etc. O que eu estou achando engraçado agora é a virada de jogo, né? O que antes era lei, agora passa a ser exceção. Espero que isso não aconteça mais. E quando existe o pedido de um vereador, que não sejamos criticados pelo sim, como antigamente éramos quando era não. Obrigado, senhor presidente. Quem entendeu, entendeu. Obrigado. A gente viu que... Tranquilo, né? Quem te viu, quem te vê, também a gente viu quem faz requerimento. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. Eu vejo como oportuno o requerimento do vereador Gustavo, apesar que para dar essa transparência mesmo, para mostrar essa transparência, e se tiver dificuldade, que fale para a gente também que está com dificuldade, porque é ruim para a cidade de Jundiaí, não é ruim para essa Câmara. É ruim para a cidade de Jundiaí. Se está acontecendo algum fato relevante para o cidadão jundiaense, e vou falar um que aconteceu hoje. Eu digo que é oportuno porque um garoto que ingeriu ácido, um tipo de ácido, ele recebia esse medicamento, né, periodicamente,
e há 2 meses foi cortado esse medicamento desse garoto. Então, quer dizer, é um fato importante, relevante, que não pode ficar sem remédio. E foi cortado. Aí ele entrou com liminar e ainda não saiu a liminar para que ele consiga esse remédio. Mas parece que a gente ouviu dizer que está até com dificuldade, até com as liminares também. Então, é bom que a gente esclareça realmente, para que não falte o medicamento para quem realmente precisa, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Tico. Questão de ordem, vereadora Marilena Negro. Eu acho que o direito de expressar usei da tribuna para justificar o meu voto contrário e o porquê. Eu acho que, como vereador, a gente tem o dever de nos informar, né, e com informações pertinentes. Existem comissões específicas, como a da saúde, onde pode ser convocado para estar questionando o secretário. E eu vou manifestar sempre a minha opinião. Eu acho que a gente tem aqui tempo de mandato suficiente para conhecer muitos assuntos. Tá? Então, quando eu tiver dúvida, irei à tribuna para fazer requerimento. Agora, desconhecer assunto e vir aqui com ação política, vai ter minha crítica. Sinto muito, se tem combinado, se não tem combinado, estou chegando agora, não vi combinado nenhum. Estou expressando minha opinião. Não preciso de lei para expressar e valer a minha opinião. Tem desconhecimento, tem omissão de informação, de acesso aqui por parte das pessoas. Se esse é o mecanismo único de se fazer, então vai continuar fazendo o requerimento, porque lá eles podem responder ou não. Ou, de repente, vão pedir para acessar o site e se reportar ao portal da transparência. Vereadora Marilena, aqui nesta casa, a senhora, como os demais vereadores, pode ter a tranquilidade de fazer uso da sua palavra, daquilo que você, a senhora, bem entender, e ninguém aqui vai cortar a palavra e nem fazer nada que o valha. E os outros vereadores vão dar opinião como também queiram, desde que tenham o respeito com o mandato de cada um aqui. Quer dizer, cada um tem um estilo, cada um tem uma forma e um jeito de tocar o seu mandato, e todos serão respeitados por esta presidência. Questão de ordem... Não? Questão de ordem, vereador Tico. Não, senhor presidente, eu ia pedir questão de ordem, mas já estou contente com a sua fala perante a vereadora Marilena Negro. Foi muito esclarecedor para a vereadora. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente. Pagou tudo aqui. Com 19 senhores vereadores presentes, vamos dar início ao grande expediente. Primeira oradora escrita, vereadora Marilena Negro. Questão de ordem, senhor presidente. Aonde? Rogério. Questão de ordem, vereador Rogério. Pediria para retirar meu nome do grande expediente. Tá retirado. Questão de ordem. Peço para retirar também o meu nome. Quem? Questão de ordem, senhor presidente. Espera lá. Vereador Márcio, Alô. vereador Zé Dair, Retirar. vereador Dirley, vereador Leandro, vereador Marcelo, Vereador Rafael Antonucci. vereador Rafael Antonucci, Posso iniciar, senhor presidente? pode. Com a palavra, a vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, Saldo tirou. eu vou utilizar hoje do meu tempo aqui nesta tribuna para divulgar o plebiscito popular, que nós estamos denominando, né, o plebiscito constituinte, que é consequência de toda a mobilização social, com descontentamento com o sistema da nossa política, que vai além da questão personal, não é só o descontentamento com um ou outro político, mas com a forma que acontece o processo de escolha dos nossos parlamentares, a forma como se consegue, que não se consegue atingir toda a sociedade nas grandes decisões. O plebiscito,
ele vai mudar o sistema político brasileiro. Então, está se perguntando para as pessoas, nesta semana de 1 a 7 de setembro, simplesmente, se você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político. Essa é uma defesa que, inclusive, o nosso Partido dos Trabalhadores defende, e a própria presidenta sinalizou por diversas vezes a necessidade de se fazer um plebiscito, e que, não tendo voz no Congresso, não ecoou no Congresso. Infelizmente, o nosso Congresso não estava aberto a acatar a necessidade de chamar esse plebiscito, e a população se organizou, as entidades, é um movimento suprapartidário, não é movimento de um único partido político, são vários partidos, entidades e organizações, e nós estamos enfatizando aqui no nível local. Nós temos um comitê trabalhando, que agrega aí alguns partidos políticos, algumas entidades, e temos aqui algumas urnas, né? Então, também é possível fazer tanto virtualmente, né, o acesso, fazer o voto virtualmente. É uma eleição, é utilizado o título eleitoral, então isso vai ser processado de uma forma que depois seja confiável, né? Então, as urnas são as urnas da própria Justiça Eleitoral. E em Jundiaí, além de algumas igrejas, algumas entidades que aceitaram colocar, estava aqui conferindo com o Eurico, que estava aqui presente agora há pouco, na Vila Ana, está lá no centro comunitário, na própria igreja da Vila Ana. Aqui na região central tem a Associação dos Aposentados, no Calçadão da Barão, próximo ao Santander, e no Complexo FEPASA, no Poupa Tempo, que são locais de grande circulação. Então, nós temos agora a possibilidade de dizer que queremos, sim, uma reforma política, mas não é reforma política no sentido de trocar as pessoas, mas de envolver a sociedade nessas escolhas, permitir escolhas mais equitativas, que atendam tanto o gênero quanto as categorias e setores não representados dentro do Congresso, e essa Constituinte vai, sim, poder ser eleita exclusivamente para que se detenha e possa nos ouvir. Então, é nosso dever aqui como vereador saber que isso está acontecendo, que isso vai repercutir nacionalmente. Nós aqui em Jundiaí não somos uma ilha, nós não somos uma ilha. Aqui em Jundiaí, aquela regra que, graças a Deus, a gente está rompendo, onde a gente buscava recurso com chapéu e vinham os interesses de acordo com a amizade que se tinha no Congresso, no Planalto e etc. Agora, a gente conseguiu, com o governo, a partir de 2003, com o governo Lula, sequencialmente com o governo Dilma, a gente está conseguindo chegar nas cidades de uma forma que a cidade se mova, apresente projetos. Por isso que vem tanto recurso para Jundiaí. Ninguém descobriu a mina, descobriu o jeito certo de fazer política. Só que a gente quer isso para todo lado. A gente quer que esse direito não seja de uma cidade única, porque tem boas relações com o Planalto. A gente quer igualdade para todos, tanto na questão das escolhas, né, que não se limitem só a ouvir os partidos políticos. A sociedade tem que ser ouvida e tem que, sim, valorizar os partidos políticos, né? Os partidos políticos criados de uma forma oportunista, muitas vezes, só para ganhar mais espaços, tem que acabar. Tem que acabar. Hoje a gente tem candidatos e candidata, né, que está numa legenda porque não conseguiu fazer o seu partido. Isso é muito sério,
Porque como é que se vai fazer, se construir programas, se construir ações com esses desvios de conduta? Então, eu acho que a gente tem que ter partidos políticos, sim, mas não com essa quantidade de partidos. Nós temos que ter pessoas que consigam demonstrar para que servem os seus partidos, que os próprios partidos saibam como interferir na política, e não simplesmente ficar um agrupamento de pessoas dependendo dos interesses aí de metas pessoais para atingir os cargos eletivos ou não, né, muitas vezes não eletivos. Então, fica aqui o nosso recado nesta noite, numa sessão rápida, que foi uma sessão só de aprovação de decretos de homenagens a diversos cidadãos. Nós estamos aqui homenageando o Carlos Alberto Silva, o mestre Cauê. Tive a oportunidade, deu tempo, apesar do meu retorno agora, conseguir apresentar e indicar, atendendo o segmento aí que trabalha, né, na capoeira, que é um esporte aí também que tem uma influência cultural bastante forte aqui na nossa cidade, com vários movimentos, mas também não podia deixar de usar a tribuna para relatar aqui o que está acontecendo de importante na cidade hoje, que é o plebiscito pró-constituinte. Então, para todos que nos ouvem, acessar, eu tenho o meu blog Abelice, se quiser procurar pelo Facebook, também o Abelice Jundiaí, ali já tem todo o caminho e tem os indicadores do link, que também dá oportunidade para votação online. Então, eram essas minhas palavras, senhor presidente, nesta noite, que eu encerro dizendo que, embora tentem me atribuir posturas diferentes do que querendo comparar, não mudei a minha postura. Eu vou sempre manter as minhas posições que eu acho coerentes, aquelas que eu acho coerentes. E eu não posso ser coerente com desinformação, com falta de vontade de procurar. Eu acho que nós estamos aqui para estudar, para apresentar algumas respostas já para o munícipe, né? Então, às vezes, dá trabalho isso, né? Então, é mais fácil encher lá de perguntas. Já enchi muito o secretário de pergunta, quando não consigo obter respostas. Né? Quando eu não consigo obter respostas, a gente tem que realmente seguir em frente. Então, eram essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Tem a palavra o próximo orador inscrito, o vereador Gustavo Martinelli, a fazer uso da palavra no grande expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, ontem estive no bairro Cidade Jardim, numa reunião com moradores, e o bairro Cidade Jardim solicitou várias melhorias naquele bairro, redutor de velocidade, problemas na segurança, e estamos encaminhando as solicitações. Mas faço uso dessa tribuna, estou preocupado com a situação da Secretaria de Transporte, a CETRANSP. Estive conversando com vários funcionários que a Secretaria passa por dificuldades. A Secretaria, segundo informações, não tem tinta amarela para sinalizar as ruas e avenidas da nossa cidade. Está faltando aí a tinta amarela, só tem a tinta branca, que dura mais uma semana, e também faz aproximadamente um ano que não tem empresa para sinalizar as ruas com aquela tinta quente. Também, há mais de um ano, não tem a empresa que fornece os abrigos de ônibus. Então, não está sendo instalados novos abrigos, e os abrigos que estão com problemas não estão sendo substituídos. Não tem empresa para construção de redutor de velocidade. A Secretaria de Obras estava ajudando a CETRANSP para a construção desses redutores de velocidade, mas não tem aí a massa asfáltica, não tem a empresa especializada para a construção de redutor de velocidade. Então, todos os pedidos feitos pelos vereadores, pelos munícipes, não estão sendo atendidos
devido à falta da empresa para a construção desses redutores de velocidade. Não tem também semáforo. Se acontecer algum problema em nossa cidade, tem que tirar o semáforo de algum lugar para transferir para outro lugar, tampando aí o sol com a peneira. Não tem aí reposição, não tem estoque. Também os próprios funcionários estão comprando material de limpeza, papel higiênico, sulfite. Os próprios funcionários estão comprando com o dinheiro do seu próprio bolso. Então é preocupante a situação, não tem essas empresas para prestar um serviço essencial em nossa cidade, para a organização do trânsito, para a sinalização das ruas, os abrigos de ônibus, a construção dos redutores de velocidade. Não tem estoque, o estoque é zero e os funcionários estão preocupados com essa situação, que é a manutenção da cidade, é o dia a dia. Então eu espero que o secretário de Transporte dê explicações e eu aguardo o posicionamento, porque a cidade de Jundiaí é uma cidade rica, né? É a 9ª economia do estado de São Paulo e está faltando serviços essenciais, né? Não tem a empresa para construir redutor de velocidade há muito tempo, não tem empresa para fazer sinalização nas ruas da cidade, sinalização de pare, sinalização com a tinta quente. Não tem empresa para construir, para fornecer os abrigos de ônibus. Só falta daqui a pouco ter que fechar a secretaria, porque os próprios funcionários públicos estão comprando do próprio bolso sulfite, até papel higiênico, não tem copos para beber água. O que está acontecendo? Então eu espero que o secretário dê explicações, não é boato, como disse o secretário anteriormente numa denúncia que fiz, Zeca Pires, é uma afirmação, é uma realidade que preocupa. Está faltando tinta para sinalizar as ruas, faltando empresa para fornecer os abrigos de ônibus para proteger nossos munícipes do sol e da chuva. Não está chovendo agora, mas e o sol? O abrigo protege. Então, é preocupante essa situação, e eu peço ao secretário Folgosi que dê um esclarecimento, o que está acontecendo. É preocupante. Foram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Antes de chamar o próximo orador inscrito, eu quero aqui até mandar um abraço, parabenizar o nosso companheiro Pedro Antônio, que está sempre atento, né, assistindo às sessões e acompanhando os nossos trabalhos. Quero aqui agora, tem a palavra o próximo orador inscrito, o nobre companheiro vereador Roberto Conde de Andrade, a fazer uso da palavra no grande expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, suba essa tribuna. Manda lá, vai lá. Em primeiro lugar, para agradecer ao prefeito Pedro Bigardi. Nós tivemos um evento no domingo, no Morada das Vinhas. Toda a assistência que foi dada pelo pessoal lá do complexo, um evento social, onde tivemos corte de cabelo, pula-pula para as crianças. Foi uma tarde que, com certeza, alegrou os moradores do Morada das Vinhas, do SECAP, do Parque Centenário, uma ação social da Igreja Universal do Reino de Deus, onde esse vereador também é pastor. Estive presente vendo a alegria daquelas crianças que, com os seus responsáveis, passaram uma tarde ali no complexo do Morada das Vinhas. E o sucesso foi tão grande que nós iremos fazer em outras localidades essa parceria do poder público com as entidades religiosas. A gente viu ali bastantes voluntários que
ficaram atendendo de uma forma gratuita as pessoas que ali compareceram para participar desse evento. Foi uma tarde maravilhosa. Esse vereador, eu tive fazendo no domingo um velório lá no Monte Negro de um jovem de 14 anos que faleceu em São Paulo, vítima de afogamento. E nós estamos com as temperaturas elevadas, em pleno inverno, altas temperaturas, e eu queria alertar aos responsáveis, porque em Jundiaí, região, nós sabemos que tem muitas lagoas, e o perigo iminente de afogamento. Houve uma consternação total naquele velório, um jovem de 14 anos, e eu quero aproveitar, pastor Dilei, houve uma consternação desse vereador, algo que eu quero chamar a atenção, para o senhor ter uma ideia, vereador Doca, esse jovem faleceu, passou até em programas da Band, da Record, sábado, ele faleceu em São Paulo, 14h. O corpo de bombeiro prontamente foi até a represa da Leopoldina, da Sabesp, e tirou o corpo daquela represa, um jovem de 14 anos. O corpo veio, a polícia técnica, a perícia técnica, prontamente e constatou a morte. Quando deu meia-noite, um munícipe aqui de Jundiaí me ligou, revoltado, da Vila Esperança, dizendo: vereador, o meu sobrinho, o corpo dele está até agora lá e o carro do ML não tirou o corpo da beira da represa. E para a gente ter uma ideia, eu fui averiguar a questão, a situação, porque vereador, plagiando até o nosso amigo vereador que faleceu, vereador é 24 horas, né? Ali da imobiliária, esqueci o nome agora, acho que é a idade, né? O nosso amigo vereador, como é que era o nome? Não, o outro da imobiliária ali. Não, esqueci o nome dele, depois eu lembro. Marcílio Carra. Ele sempre falava isso para mim, que vereador é vereador 24 horas. Meia-noite, essa família ligou revoltada. E eu fui pesquisar a fundo o que estava acontecendo. Em São Paulo, existe apenas uma viatura do ML para atender São Paulo e Grande São Paulo. Uma viatura. Quer dizer, a cidade mais rica do Brasil, a gente vê o descaso do governo do Estado para com um momento tão difícil de dor. E só foram resgatar o corpo desse jovem 2h da manhã. Em suma, ele ficou de 2h na beira da represa lá da Sabesp, da Leopoldina, até 2h da manhã, porque lá em São Paulo, não é em Jundiaí, em São Paulo, o governo do Estado dispõe de uma viatura do ML. E o pessoal falou, a gente tem que ir na Zona Sul, Guarulhos e não sei o quê, e 2h a família ficou revoltada. Então a gente vê como é que estão o ML, que é uma competência do governo do Estado. E quantas famílias já reclamaram isso, não é só em São Paulo não, em vários locais há essa reclamação, porque não há um investimento, um serviço fundamental, quer dizer, um jovem ficou jogado, uma dor tremenda para a família, e ficou apenas uma viatura da Guarda Municipal preservando o corpo. Mas a gente vê o descaso. Então eu quero fazer o alerta para todos os pais, cuidado com o seu filho jovem que não sabe nadar e fala, eu vou nadar na represa, eu vou nadar no rio, não deixe. A gente sabe que até os mais humildes, os mais simples, os mais necessitados, são esses que procuram, porque não tem como ir num clube, não tem como ir numa praia, não tem como ir numa piscina privada, e Jundiaí também dispõe praticamente de nenhuma piscina pública, algo que deveria existir também nos nossos municípios. A gente sabe que lá no
Romão tem uma piscina, temos no Bolão, mas uma cidade de 400 mil habitantes, e chega o verão, essas crianças querem se refrescar. Nós fomos jovens, sabemos disso, que é muito atrativo, mas eu peço aos pais, tome cuidado, porque a gente tem visto isso se repetir corriqueiramente em vários lugares da nossa região, e lamentavelmente a família do Vinícius, esse vereador que é pastor também, eu estive lá fazendo o velório, a família desesperada. Quero até mandar um abraço a todos os moradores da Vila Esperança, que grande parte da família dele reside ali na Vila Esperança, uma dor. Para ter uma ideia, tiveram que ir duas unidades do SAMU no velório, porque a mãe passou mal, a irmã passou mal. Poucas vezes eu vi isso num velório. 2 unidades do SAMU tiveram que ir lá no velório, porque a revolta era muito grande na perda desse jovem, que, pelo que a gente presenciou, muito querido ali pelas pessoas. Então, eu faço esse apelo, né, para os responsáveis vigiar os seus filhos, não deixar, muitas das vezes eles vão escondido, mas não deixar, porque o afogamento é uma causa de morte que, principalmente com os jovens, imagino que eu não puxei para ver, mas deve haver uma estatística muito grande de afogamento. E queria falar também que esse vereador fez o pedido da nova linha de Vila Ares ao Jardim Guanabara, um pedido ali dos moradores ali do Jardim Guanabara, e a gente viu no site da prefeitura que essa linha já está disponível e vai atender ali o pessoal do Retiro, de todos os bairros ali, que vai agilizar aqueles moradores de chegar aqui até a Vila Ares e, consequentemente, o centro de Jundiaí. Então, é um pedido também desse vereador, uma indicação. A população daquele bairro me procurou e eu não poderia deixar de falar aqui a respeito desse assunto. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Eu peço que assuma a presidência aqui o nobre companheiro vereador Antônio Pacheco, para que eu possa fazer o uso da palavra no grande expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente nesta noite, quero aqui fazer meus elogios, quero aqui, muitas vezes nós criticamos, mas muitas vezes nós elogiamos também. Eu quero aqui parabenizar a primeira-dama Margarete Geraldo Bigardi e sua equipe pelo belíssimo trabalho que vem realizando pelos bairros de Jundiaí. Campanhas de alimentos, agasalhos, cobertores, e vários cursos formando os profissionais qualificados e ingressando no mercado de trabalho. Isso é um trabalho sensacional que ela vem fazendo, né, no Fundo Social, junto com sua equipe de trabalho, que realmente a população se sente feliz por ter este apoio da primeira-dama. Parabenizo também a Secretaria de Obras, né, pelo trabalho que vem sendo realizado no bairro do Água Doce. Hoje estão preparando a via com guias, sarjetas, e para finalizar a pavimentação asfáltica. Há mais de 20 anos a população aguardava por esse benefício, né? A iluminação pública foi também realizada naquele local, a canalização de água, como é um bairro ainda talvez não regularizado totalmente, já recebe esses benefícios. E aí vem eliminando, né, o pó no tempo da estiagem, e nas águas vem eliminando também a lama, e dando uma qualidade e conforto de vida para aquela população que realmente merecem, pelo apoio do governo Pedro Bigardi e as secretarias de obras, no nome do nosso secretário Alain Piccolo, que realmente vem atendendo, o nosso companheiro guarda,
que também o diretor vem sempre atendendo os pedidos desses vereadores, dos demais vereadores aqui nesta casa. Para mim, senhor presidente, seus vereadores, outro serviço também, eu tenho aqui de parabenizar a Secretaria de Saúde, que é a reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro de Jardim Tarumã, né? Para nós, muitas vezes nós criticamos, falamos aí, ou talvez ficamos, às vezes até nervosos, por algumas obras que não são executadas, mas está aí, são 3 itens que nós temos aqui, que realmente vêm contemplar a sociedade jundiaiense, né? E eu fico feliz, porque aí nós já estamos preparando também uma linha de ônibus, projeto já pronto, para ter uma linha de ônibus do Terminal Colônia para o Jardim Tarumã e São Camilo, né? Isso também é um esforço que vem sendo feito pela Secretaria de Transporte e Trânsito, né? Pelo secretário Wilson Fogosi e sua equipe de trabalho, porque logo mais nós temos aí a preparação para atender quase 1000 alunos no SESI do Jardim São Camilo, né? E eu fico feliz por esse grande empreendimento aí no bairro do Jardim São Camilo, né? Que realmente daquele lado vai se estender por novas construções, como nós temos lá, presidente Pacheco, 400 apartamentos que será praticamente entregue antes do prazo, né? Isso eu fico feliz, porque vai facilitar 400 famílias no Jardim São Camilo, para que nós possamos buscarmos uma alternativa de abertura de vias no Jardim São Camilo. São Camilo, que tem quase 40 anos ali, né? Daqueles moradores, tem uma história, e isso daí, com certeza, nós temos aí um grande trabalho junto com a administração, junto com a FUMAS, o governo federal, o governo do estado, para a entrega desses 400 apartamentos. E o senhor sabe, senhor presidente, foi votado nesta casa aqui também, e para nós é uma grande honra, uma área para 1000 casas ou apartamentos no Novo Horizonte e Fazenda Grande, né? Nós temos no bairro do Poste também, senhor presidente, mais 1000 casas que será construída também aqui nesta área. E a gente fica feliz, senhor presidente, né, por ser somando tudo e mais uma área aí no lado de Santa Gertrudes, que realmente vai totalizar mais de 3.300 moradias para a população desta cidade, né? E eu fico feliz por esse trabalho que está sendo desenvolvido, porque o governo, principalmente, nós sabemos que o governo federal está trabalhando para dar condições às pessoas que vivem de salário mínimo, né, uma moradia. E, portanto, aqui nós temos também, junto com os governos federal, estadual e municipal, esse benefício para a população. E uma coisa que eu quero aqui agradecer, senhor presidente, de coração, né, neste momento, que é a Vossa Excelência. Eu digo aqui de coração, 20 anos de vereador nesta casa praticamente. E eu fico honrado, quero fazer meus agradecimentos a Vossa Excelência, doutor Pacheco. Doutor Pacheco é um companheiro que eu senti desde o primeiro dia os nossos trabalhos dentro desta Câmara. Eu, com todos esses anos, né, nesta casa, e fui, né, dentro de um trabalho que realmente nós estamos realizando, um ótimo presente de Vossa Excelência. Isso nunca vou esquecer na minha vida, senhor presidente, por este presente que hoje foi votado nesta casa, né, que eu honro muito, que é pelo título de cidadão jundiaiense, que lhe está sendo concedido pela Vossa Excelência, presidente. Presidente, doutor Pacheco, digo mais uma vez, falo de coração, um grande profissional nesta casa, um grande profissional na área de saúde, que a gente sabe muito bem disso, uma pessoa que realmente eu faço meus elogios e minhas considerações,
pela pessoa que o senhor é, uma pessoa simples, e uma pessoa que realmente as pessoas gostam, sintam felizes quando se fala doutor Pacheco. Obrigado. Pela forma do senhor trabalhar, pela forma do senhor conduzir tudo isso, sabemos que todos os vereadores aqui nós temos um compromisso e uma grande amizade. Eu considero todos, que são quase 20 anos de casa. Mas eu quero agradecer mais uma vez, doutor Pacheco, por este presente, título cidadão jundiaense para o vereador Zé Dias, que realmente eu fico felicíssimo e agradeço de coração por esta oportunidade que eu tive hoje depois da votação. Gostaria até que o senhor cumprimentasse as minhas palavras, se tem a palavra, vereador. Vereador Zé Dias, eu vou depois ocupar a tribuna e eu quero me referir à sua pessoa quando eu estiver aí na tribuna, que eu sou o próximo orador. Gostaria que assim que o senhor terminasse a sua fala, o senhor reassumisse a presidência aqui para que eu possa me manifestar em relação à sua pessoa. Então, eu quero aqui mais uma vez, posso até estar encerrando o meu tempo de trabalho, nos agradecimentos de Vossa Excelência, feito por este vereador, né, feito para o vereador Zé Dias, que realmente se torna um cidadão jundiaense nesta cidade de Jundiaí, né? E quero agradecer, senhor presidente, seus vereadores, a minha assessoria também, porque quando nós desenvolvemos um bom trabalho, porque nós temos uma boa equipe, o senhor sabe bem disso, doutor Pacheco, o senhor tem uma equipe também, que a gente, olha, eu fico feliz de saber das equipes que tem os vereadores, o senhor tem uma equipe fantástica, né? Como o vereador também, Zé Dias, tem, e portanto, com a equipe que nós temos, com a doutora Elza, né? Eu falo dela também, porque é uma pessoa especial para os meus trabalhos, para a minha pessoa, para a minha família, para meus amigos, meus eleitores. Então eu agradeço a nossa companheira, né, assessora desta casa, a doutora Elza, né, que realmente tem um trabalho brilhante junto com a equipe do vereador Zé Dias. Agradeço o Reginaldo Monteiro também, que é uma pessoa que sempre batalhou para darmos continuidade nos nossos trabalhos, que realmente nós lutamos de mãos dadas para que nós possamos fazer o melhor para a população. Senhor presidente, eu queria só aqui, eu sei que meu tempo está quase já esgotado, mas eu tenho aqui um trabalho que realmente nós estamos apresentando aqui, que é o apoio aos animais. Eu gostaria aqui de falar um pouco sobre esse trabalho, senhor presidente. Aqui tem, senhor presidente, olha, a implantação do serviço de atendimento móvel veterinário para os animais de todos os bairros da cidade de Jundiaí. É uma preocupação deste vereador, senhor presidente, que já passei vários projetos por esta casa lutando pela causa animal. Eu tenho uma consideração, tenho um carinho muito grande pelos animais. Então, aqui nós estamos, que a população de animais da cidade cresceu muito nos últimos anos e, por consequência, vem aumentando a demanda por atendimentos, o que recomenda a implantação do serviço de atendimento móvel veterinário por meio de ônibus circulando em todos os bairros em parceria com COBEMA, Coordenadoria do Bem-Estar Animal, que o ônibus ambulatório seria equipado para prestar atendimento médico veterinário, como os primeiros socorros, vacinas, vermifugação, coleta de materiais para exames, castração e cirurgias de pequeno porte, emergenciais, animais de pequeno porte. E a necessidade da população, senhor presidente, de baixa renda, que muitas vezes não tem condições financeiras para arcar com o tratamento de seus animais em clínicas particulares, que a intervenção do poder público e alguns simples problemas seriam rapidamente resolvidos com a vacinação, vermifugação e outros bem, como a intensa proliferação de animais nas ruas, prevenida por meio de castração, contribuindo desta forma para a saúde e o bem-estar,
tanto dos animais quanto dos munícipes, mas prioridade da saúde pública. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui agradecer a oportunidade por esta sessão simples, tranquila e que realmente de sucesso. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade, agradeço aqui meu companheiro, presidente desta casa, doutor Antônio de Pádua Pacheco, meu grande amigo nesta casa também, como os demais vereadores, e agradeço todos os funcionários da casa, e quero aqui agradecer o nobre companheiro, diretor desta casa, Jorge Nassif Haddad, um companheiro que nós temos aí por longos anos, que realmente sempre contribuiu para um grande trabalho desta casa e desta cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui deixar meus cumprimentos a todos, e essas são as palavras do vereador Zé Dias. Obrigado, vereador Zé Dias. Eu pediria ao senhor que reassumisse aqui a presidência, para que eu possa fazer uso da palavra agora. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste presencialmente e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, eu queria dizer ao prezado vereador José Dias, com quem eu tenho a honra de dividir aqui a nossa acomodação aqui, que me lembra os tempos de escola, viu, vereador Zé Dias, né? Que nós temos aquelas, como se fossem aquelas carteiras escolares duplas, né? Isso me remete à memória da minha longínqua cidade de São Simão, uma cidade pequena, assim, do tamanho de Jarinu, de onde eu venho, né? E vim aqui dar com os costados aqui em Jundiaí. Me considero hoje um jundiaiense de coração, porque aqui estou há 30 anos, e quero dizer uma coisa ao senhor. Esse título que a população de Jundiaí está lhe outorgando agora, que é o título de cidadão jundiaiense, porque o senhor, assim como eu, também veio de fora de Jundiaí, não é isso? Exato. Então, esse título que a população está te outorgando agora, eu apenas sou um veículo, de ouvir a população como representante do povo que nós somos, de ouvir a população em relação a Vossa Senhoria, ao seu trabalho. Nós sabemos que o senhor é um grande defensor do bairro onde mora, que é o São Camilo, tanto é que essas melhorias todas que o senhor acabou de citar aqui em relação ao São Camilo, certamente tem a sua atuação ao longo desses 25 ou 30 anos, que é o tempo que eu estou aqui em Jundiaí, e me lembro já desde o início de ouvir o seu nome, a população falando com carinho. Então, esse título que lhe é outorgado agora, eu apenas sou o intermediário. É a população de Jundiaí que me fez concluir que merecidamente o senhor merece esse título. Talvez já o merecesse anteriormente, mas coube a mim, que sou um principiante aqui nessa casa, sou um aluno de primeiro ano aqui, devido à carteira com o senhor, que já está no 5º ano, não é? 5º mandato. Então, é um título que a população lhe outorga. E eu tive a honra e tive a satisfação, então, de ser o condutor, de ser o veículo desse título a Vossa Excelência, pelo grande trabalho prestado à população do São Camilo e de toda a cidade de Jundiaí, porque nós somos vereadores da cidade, não somos vereadores específicos de bairro. Muito embora, naturalmente, eu sei que o senhor, assim como outros vereadores, tem uma atuação mais localizada nesse ou naquela região de Jundiaí. E em relação à assessoria também, meu nobre vereador Zé Dias, eu acho que simpaticamente, merecidamente, o senhor fez justiça em agradecer a nossa assessoria, porque senão nós não conseguiríamos, com 2 assessores apenas que nós temos, e nós somos das cidades da região, a que tem um menor número de assessores, o senhor sabe disso, os nobres vereadores também sabem, e curiosamente Jundiaí só pode ter 2 assessores, né? Enquanto cidades menores do que Jundiaí, com uma população muito menor, com câmaras com uma composição menor que Jundiaí, tem um número muito maior de assessores. Tem aqui a cidade de Cajamar, Santana do Parnaíba, essas cidades aqui vizinhas, que tem de 8 a 10 assessores, e nós temos somente 2. E Jundiaí tem 400 mil eleitores. Se nós não tivéssemos esses 2 eleitores, vereador, como é que nós iríamos dar conta do nosso gabinete?
Então, eu acho que justamente o senhor fez um agradecimento à nossa assessoria. Eu quero tomar as suas palavras como minhas e também agradecer à minha assessoria, que de uma forma brilhante, de uma forma heróica, nos ajuda na condução do gabinete e acaba ouvindo as lamentações, os pedidos, os pleitos de toda a população de Jundiaí. Então, o título que o senhor recebe, extensivo, então, pelo trabalho ao seu gabinete, é um título que foi outorgado pelo povo de Jundiaí. Tenha certeza disso, por conta dos seus 5 mandatos aqui nesta casa. Tá bem? E eu queria aproveitar, meu presidente, e falar um pouquinho, então, esse era o motivo da minha vinda aqui, aqui no púlpito, no sentido de que as questões da saúde, que são afeitas à minha área de atuação como médico, é natural que a gente acaba recebendo a convergência de uma série muito grande de queixas e de reclamações e de pleitos, e eu acho que a área naturalmente que tem o maior volume de procuras praticamente em todos os gabinetes aqui dos vereadores, porque tenho conversado com um e com outro, e proporcionalmente, eu acredito, no meu gabinete não é diferente, pelo contrário, mais de 50% das queixas dos gabinetes, a busca dos gabinetes, são por questões de atendimento médico. Questões não somente de queixas do atendimento médico, não é isso, é o problema das filas. O problema das filas de cirurgia, o problema das filas do fornecimento de medicamentos, especialmente as filas de atendimento por especialista e as filas cirúrgicas. E eu tenho feito agora, senhor presidente, eu tenho feito um trabalho juntamente às outras secretarias de saúde do aglomerado urbano, no sentido de ter um levantamento real de cada município, de qual é a necessidade de cada município em relação aos casos de cirurgia. Eu digo isso ao senhor, porque já tenho dito aqui na tribuna, que para que a gente possa dar respaldo ao atendimento médico, tendo um grande hospital, que é o Hospital São Vicente, e agora um segundo hospital, que está começando a se engajar no atendimento de pequena e média complexidade cirúrgica aqui na cidade, que é o Hospital Regional, nós não podemos dar esta como uma solução definitiva. Nós temos que trabalhar, e daí vem a intenção desse vereador, no sentido de reestruturar a rede de hospitais das cidades que envolvem Jundiaí e que fazem parte do aglomerado urbano, para que a pessoa possa ser atendida na própria cidade onde ela mora. Então, eu dou um exemplo para o senhor. Pegamos, por exemplo, uma cidade do aglomerado urbano, Louveira ou Jarinu. Os hospitais dessas cidades menores, senhor presidente, Louveira, Jarinu, ou mesmo Itupeva, estendendo para Cabreúva, né? Várzea e Campo Limpo tem um pouco mais de facilidade de se dirigir aqui, são um pouco mais populosas, mas esses hospitais, eles têm que estar reestruturados, têm que estar reorganizados e requalificados no sentido de aumentar a capacidade cirúrgica desses hospitais. Então, por exemplo, alguém que tenha uma hérnia, que é uma cirurgia de pequena complexidade, alguém que tenha varizes, que é uma cirurgia de pequena complexidade, esses casos deveriam, e eu quero crer que a gente vai conseguir isso no futuro, a médio e a curto prazo, pelo menos eu vou trabalhar nesse sentido também, no sentido de que, para que a gente tenha a solução do aglomerado urbano, que acaba convergindo para Jundiaí, para que a gente tenha a solução de todo o aglomerado urbano, os hospitais das cidades menores do aglomerado urbano têm que melhorar a sua capacidade de resolver os casos. Então, uma hérnia tem que ser operado na mesma cidade onde o paciente mora. Varizes têm que ser operados na mesma cidade onde mora. Até eu diria para vocês, uma apendicite, ou quem sabe uma vesícula, que é de média complexidade,
deveriam ser operados na cidade onde mora. E o que falta para isso? Falta uma reestruturação de equipamentos e pessoal, médico, enfermagem, quer dizer, todo o grupo envolvido nesses hospitais, para que as pessoas possam ter na própria cidade a condição de resolver esses tipos de problema de saúde. E aí estarão colaborando, já estou terminando, senhor presidente, estarão colaborando concretamente para a diminuição das filas cirúrgicas, e não ficamos aguardando que o Hospital Regional e o Hospital São Vicente venha a ter essa incumbência e a responsabilidade de resolver todas essas situações de pequena e média gravidade. São essas as palavras do vereador Pacheco. Obrigado também pelas suas palavras de carinho que o senhor fez referência à minha pessoa. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui agradecer as palavras do doutor Pacheco. Doutor Pacheco, eu fico felicíssimo, né? Estou feliz nesta noite por esse presente. Eu agradeço, nobre companheiro autor do projeto, doutor Pacheco, como eu falei. Quero agradecer aqui todos os vereadores que aprovaram, né, que realmente essa conquista, e eu agradeço a toda a população jundiaiense que realmente me deu esta oportunidade aqui junto com esta casa. Então, portanto, fico feliz. Isso daí guardarei no coração para todos os meus tempos daqui para frente. Fico honrado, meu doutor Pacheco. Parabéns e muito obrigado. Agora tem a palavra o próximo orador inscrito, o vereador Paulo Malerba, a fazer uso da palavra no grande expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente que acompanha a sessão, venho falar a respeito de alguns temas, dentre os quais a aprovação na tarde de hoje, na Câmara dos Deputados, a comissão especial, aprovou o aumento do repasse para o Fundo de Participação dos Municípios, aumentando de 23,5% para 24,5%, é 1% de aumento, mas bastante representativo, dos repasses relativos ao imposto de renda e dos produtos industrializados. Isso representa mais uma fonte de financiamento para os municípios, especialmente porque nós sabemos que a grande parte dos municípios tem uma dificuldade de manter o seu custeio da máquina pública, dos serviços, dos equipamentos públicos, e esse aumento de repasse por parte do governo federal vai contribuir bastante para que os municípios tenham uma perspectiva mais saudável na gestão de seus recursos, em vista de que grande parte da educação, da saúde, da assistência social tem sido feita por conta dos municípios. A exemplo do SUS, presidente, é um sistema tripartite, governo federal, estadual e dos municípios, mas nós temos visto muitas vezes que os municípios arcam com grande parte, o governo federal com uma grande parte, nem sempre o Estado entra com a parte que deveria ser de sua responsabilidade, especialmente no custeio, que é a parte mais cara da saúde pública, que é quando você precisa manter o serviço funcionando, pagando salários, a estrutura, luz, equipamento, e isso tem sido bastante custoso para os municípios. Jundiaí não é diferente, embora tenha uma situação financeira advinda da indústria, do comércio, do serviço melhor que a média dos municípios no Brasil, também sofre com alguns problemas relativos ao financiamento do seu sistema de saúde, do seu sistema, no geral, dos serviços sociais, e, portanto, um aumento de repasse nesse sentido é importante. Lembrando que o Fundo de Participação dos Municípios ele leva em conta um critério inversamente proporcional. Os municípios que tenham os piores índices de renda per capita são os mais beneficiados com repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Portanto, a gente aprova essa medida que vem ao encontro das necessidades de muitos municípios no Brasil, especialmente aqueles das regiões mais pobres. Quero aqui mencionar também que nas universidades públicas aí do estado de São Paulo está acontecendo a greve, por 90 dias já acontece a greve dos servidores, alunos, os professores encerraram a greve, mas são solidários ainda ao movimento liderado aí pelos servidores das universidades públicas estaduais por conta de isonomia, aumento de salário, condições de trabalho
e que nós não temos visto prosperar junto à CRUESP, né, Conselho dos Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo, as negociações. Inclusive, está marcada para amanhã uma reunião do Fórum das 6, né, das universidades estaduais, os servidores, junto ao governo do Estado, representado pelas reitorias das universidades estaduais, né, e nós estamos atentos a esse tema, é um tema importante. Referência no Brasil são as 3 universidades estaduais de São Paulo, que, portanto, precisam ter um olhar bastante cuidadoso para o seu financiamento e para a manutenção das suas atividades de ensino, pesquisa, extensão, e nós não temos visto esse cuidado, né? A gente sabe que as universidades estaduais ainda não privilegiam toda a população, né? Primeiro que não é um privilégio, é um direito à universidade pública, mas eles não têm sido acessada por todas as camadas da população. Essa é uma discussão que nós temos que fazer, porque grande parte das vagas nas universidades públicas estaduais tem sido ocupada por pessoas com melhor poder aquisitivo, que já vêm de uma condição familiar melhor e tem dado menos oportunidade, né, menos condições para aqueles que vieram da educação estadual pública, né, que geralmente é mais precária e não é segredo para ninguém do que oferecido pela rede privada de ensino, para aqueles cursinhos que se voltam para a preparação para o vestibular e que, portanto, é necessário nós termos uma atenção com relação a esse tema. Eu fui um dos que estudei em universidade pública na Unicamp, graças a Deus tive essa oportunidade de formação familiar, uma série de coisas, mas nós precisamos dar essa oportunidade para todas as pessoas da sociedade, para que possam competir ou ter acesso a essas vagas de maneira um pouco mais equitativa, né? Há que se discutir realmente um espaço, né, nas universidades públicas do Estado para os alunos oriundos do ensino estadual. Há hoje um programa de bônus na Unicamp, por exemplo, para os alunos que vêm da rede estadual, que eles ganham uma pontuação a mais, que fizeram os 3 anos, negros, indígenas, enfim, nós precisamos ter essa visão, senão a universidade pública continuará sendo um espaço, um nicho ocupado por apenas uma classe social, uma camada da sociedade, e não é esse o seu princípio, não é isso que nós desejamos. Nós queremos uma universidade que seja plural no seu conhecimento, mas também diversa na sua composição, inclusive social e étnica. Enfim, nós precisamos lutar por isso e prestar atenção na questão do financiamento hoje das universidades estaduais. O reitor da USP, o Zago, tem sido bastante autoritário nas negociações, não tem aberto o diálogo da maneira com que os servidores, os alunos esperam de uma universidade pública que deve prezar pelo diálogo e pela solução dos seus conflitos dentro do espírito democrático. Falando novamente também aqui de campanhas salariais, quero cumprimentar os bancários, categoria a qual faço parte. Eu sou funcionário do Banco do Brasil, né, também diretor licenciado atualmente do Sindicato dos Bancários, da Federação da CUT. Começando a campanha salarial, caravana da Federação dos Bancários tem passado em diversas cidades do nosso estado, esteve aqui em Jundiaí na última semana, anunciando para a população, para a comunidade, dialogando com a sociedade a respeito de que sistema financeiro nós queremos, né, no Brasil. Hoje o sistema financeiro, os bancos, eles têm encolhido o seu quadro de pessoal, aumentado a tarifa, as taxas de juros, enfim, há um quadro em que os bancos têm lucrado bastante, porque houve uma expansão do crédito no Brasil, do consumo, dos serviços, como nós temos visto na sociedade, mas infelizmente os bancos, eles não têm prezado pelo respeito com os seus trabalhadores, com os funcionários, não têm prezado pelas condições de trabalho, porque não é apenas uma questão de remuneração, mas uma questão também de condições de trabalho para que os trabalhadores possam ter qualidade de vida e dignidade para desempenhar as suas funções. Então, a campanha nacional unificada dos bancários já começou, a data base foi no dia 1º, né, ontem, aniversário do Corinthians também, e ainda não há perspectiva, né, de finalização, está em negociação junto aos bancos, né, tanto os sindicatos e os bancos estão na fase de negociação, começou pelas cláusulas de saúde, as cláusulas sociais, até chegar nas cláusulas econômicas e poder, esperamos, chegar num resultado satisfatório para os trabalhadores, que todos sabem aqui, convivem com uma realidade de trabalho, uma jornada bastante intensificada, tanto de trabalho quanto de cobrança de metas, de pressão, apesar dos bancos lucrarem cada vez mais. Por fim,
Queria só fazer uma fala a respeito do episódio de racismo na última quinta-feira, na partida de futebol do Santos e do Grêmio, acontecida lá no Rio Grande do Sul. Repercutiu, acho que todos viram as imagens, né, das ofensas raciais contra o jogador goleiro do Santos, o Aranha. Então, como agentes políticos que somos, temos que nos posicionar a respeito dessas situações, de forma clara, a rechaçar, a repudiar esse tipo de ato, essa atitude racista, que nós não podemos aceitar conviver com ela, seja no esporte ou em qualquer outro espaço da vida social que nós temos. É inadmissível que tenhamos pessoas que julguem, que acusam, que oprimem as pessoas em virtude de qualquer tipo de diferença, né? Tanto racial, étnica, quanto de sexo, de gênero, porque as mulheres também são discriminadas. Enfim, temos todas essas situações, né? E da última semana foi uma questão envolvendo o racismo, né? A etnia do jogador, do Aranha, que nós aqui, então, eu faço uso dessa tribuna agora para repudiar, para me solidarizar com o jogador e com todos aqueles que passam por essa situação, que muitas vezes não são públicas, acontecem em diversas situações na vida privada, né, em outros espaços que não tomam notoriedade, mas que é reflexo de uma sociedade que ainda não consegue lidar com a diversidade da maneira como deveria. Então, fica aqui o meu repúdio e agradeço, senhor presidente, encerrando aqui minhas palavras, o vereador Paulo Malherba. Não havendo mais oradores inscritos, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o encerramento. Vai aparecer aqui. Saiu? Encerrou, né? Muito bem. Com 8 vereadores presentes e 11 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão. Thank you.